Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre algo que temos sido cobrado ao longo do tempo, a auditoria do Monero. Comigo, para me ajudar nessa empreitada, tenho ele, Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos responder É, várias dúvidas. e E se eu por me, pudesse. e por me Fala. ajudar, diga que assim, vai fazer basicamente todo o trabalho, porque essa daí não é uma coisa Não, que eu domino muito. não, mas é assim mesmo. É, vai dar certo. Se eu pudesse resumir o episódio todo da auditoria do Monero sim, ele é auditável. Pronto. Pode desligar. Eu sei que você não vai desligar, é óbvio, você não vai desligar. É Não lógico. desligue, tá? É, Na a verdade, melhor curiosidade de ainda. saber como, né? Vamos fazer melhor ainda. Marca a gente no Twitter e escreve lá, o Monero é auditável, ouvir no Bloco Podcast. Pronto. E Sim, marca a gente no Twitter. sim. Para saber que você ouviu esse episódio, tá? Então, assim, a gente vai falar, E a né, gente da vai repostar todo auditoria. mundo. Exatamente, porque é bom para a gente também saber, né, que o pessoal está ouvindo a gente, né, e tudo mais. Mas isso tem um artigo que foi publicado em setembro de 23 no meu Substack, onde eu já ensinei a auditoria de Monero, mas ainda assim as pessoas resistentes a ler o meu artigo perguntam: tem como auditar Monero? Ai, o maximalista falou que não tem como auditar. Tem sim, gente. Fica calmo, fica calmo. O negócio é bem Maximalista de feito. Bitcoin, né? Vamos, É vamos. claro, é Porque óbvio. existe o maximalista de Monero, existe o de Pior que tem essa Ethereum. porra. O problema é o maximalismo. Verdade. Enfim. Bom, vamos lá. Vamos lá, O vamos que a lá. gente tem que. Tá, então você já disse algo que o avatar favorito do cara que está na luta do bem contra o mal com o Bitcoin já disse que não era auditável. Então você já disse que é. Certamente não é algo tão óbvio, né, como olhar no equivalente da mempool do Monero, certo? E achar esses números. Então tem alguns passos que precisam fazer, certo? Sim, são alguns pontos que a gente tem que avaliar, né? Para fazer uma auditoria, né, mesmo de Monero. Algumas coisas que a gente tem que avaliar é que a pessoa que às vezes ela vem para você trucando você, né, falando que Monero não é auditável, essa pessoa ela não sabe nem auditar Bitcoin, para começar. Então, assim, primeiro entenda como que você faria uma auditoria de Bitcoin para garantir, né, que ele de fato está funcionando conforme ele deveria e para que depois você possa, então, querer falar acerca da auditoria de Monero. A Excelente gente, perspectiva. convenhamos, né? A Sim, gente tem que avaliar algumas questões, principalmente como supply, né? Igual o Hugo acabou de falar, a gente sabe que o supply do Bitcoin será limitado a um pouco menos que 21 milhões de unidades. É, e o supply do Monero, ele não é limitado. Apesar da inflação do Monero ser menor do que a do Bitcoin, né? Ele não tem um supply limitado. E a gente vê muito claramente uma falha naquela criptomoeda se você tiver um problema no supply. Então, por exemplo, já aconteceu com o Bitcoin, acredito que foi em 2012, eu não lembro a data direita, né? Foram dois episódios, né? Onde teve essa criação exacerbada de Bitcoin, né? Por causa de uma falha e tal, né? sim. É, e criou-se, sei lá, 1 bilhão de Bitcoins, sendo que, pô, a gente sabe que isso pode ir até 21 milhões. E essa variação no supply e a fácil auditabilidade fez com que as pessoas vissem, olha, alguma coisa aconteceu, tem algo de errado, vamos corrigir. Então você tem que olhar para o supply, né? O supply é um dos maiores indicadores para você conseguir avaliar se aquela criptomoeda está seguindo, né, o rumo correto. Não na questão dele ser finito ou infinito, mas dele não estar de acordo com o programado para ele, que é o caso até do Bitcoin hoje. O Bitcoin, a gente sabe que ele ainda é inflacionário, porque ele ainda é emitido
Se você bate no peito para falar que é uma maravilha que o Bitcoin é limitado e que você vive uma economia bitcoinizada porque não tem inflação, você está se enganando, porque o Bitcoin tem inflação. E vou te falar um negócio mais legal: você não vai viver para ver o Bitcoin deflacionário. Bom, considerando essas verdades, né, é, a É gente meio triste parte. você dizer que todo mundo vai morrer até 1140. Ué, Pode ser que mas. esse podcast se eternize. As pessoas que vão vir ele no futuro vão estar ouvindo em 2140. Pô. Talvez elas Uai. não, né? Assim, É, não, pode ouvir, mas quem tá vivo hoje, né, já vai hoje, ter. sim. Hoje, quem está ouvindo isso no lançamento Me desculpe, né? não vai estar. Não vai. Enfim, a gente vê então isso com mais clareza, né, na questão do supply. E muita gente fala, né, que o Monero, por ser uma blockchain fechada, né, ao qual você não consegue ver os valores que são transacionados, igual você faz no Bitcoin, você não consegue verificar isso, você não consegue verificar esse supply. E é o que eu estou falando para vocês desde o início. É verificável. O supply do Monero, ele é verificável. Ele é verificável por quem roda um node. É uma coisa um pouco mais difícil, talvez, né? E se você for verificar das outras formas que eu vou trazer aqui, você vai ter que confiar num terceiro, mas é mais ou menos o que você faz com Bitcoin. Quando você vai lá no, sei lá, no CoinMarketCap e vê lá o supply do Bitcoin, se você confia no que está lá, você está confiando no terceiro, que é o CoinMarketCap. Se você não roda o seu node de Bitcoin para verificar o supply, é quase a mesma coisa que no caso do Monero. Sim, a própria mempool, né? Se Sim, você abrir a mempool, é ponto space, é um site, né? A pessoa é, não. Você está confiando nele, né? exatamente. Se você não tem a blockchain baixadinha lá para você mesmo no seu node conferir, cara, você está confiando em alguém que está conferindo isso para você. Então, assim, vamos lá. Acerca da auditoria do supply do Monero, o que que acontece? Por mais que as transações que são feitas entre as pessoas, elas não tenham a quantidade visível para terceiros, para pessoas de fora da transação, entre essas pessoas, essa quantidade é visível. Ainda assim, é óbvio que o resto da rede não vai poder verificar que os valores enviados e recebidos são corretos. Existe uma solução criptográfica para isso chamada Key Image. Eu acho que a tradução seria imagem-chave, tá? Mas eu falo Key Image porque é o que está no site oficial do Monero. O funcionamento de Key Images é bem complexozinho, envolve criptografia. Eu sugiro que você leia sobre isso. Mas, se você ler, você vai entender que é muito claro que não tem como o Monero ter um gasto duplo ao usar Key Images, tá? É só um detalhezinho para a gente voltar a falar de supply. É, Então, beleza. Você quer verificar que as transações que estão ocorrendo, por mais que elas sejam, como é que fala, escondidas, né? Elas sejam privadas, você ainda assim tem um supply dentro do previsto para a rede. Você verifica o supply, como eu falei, pelo Node. Existe um código que você vai digitar, que é o print Coinbase Transaction Sum. É a bobeira. Tem lá, tem no meu artigo no Substack, e quem tem Node faz, joga esse código lá, uma linha digitável, e você tem, então, um retorno do seu Node de quanto que está o supply do Monero no momento. Ponto. Ponto final. Um outro detalhe que é interessante a gente avaliar é que toda transação Coinbase, o que que é uma transação Coinbase? Aquela transação de dinheiro que vai do minerador, o cara que está minerando para a carteira dele. Toda transação Coinbase ela é aberta no Monero. É a única transação que você vai ver o valor, que um terceiro consegue ver o valor. É a transação Coinbase. Então, assim, você consegue avaliar esses fatores. Se você não roda um node de Monero e ainda assim você quer saber o supply do Monero, que é super fácil de você fazer, você tem algumas fontes. A primeira que eu dei foi um exemplo do CoinMarketCap. O Hugo falou no caso da mempool que é o caso do Bitcoin, são análogos, tá? É equivalente. Se você confia na mempool, você confia no CoinMarketCap, por exemplo, para avaliar o supply de Monero. É a mesma coisa. Existem alguns outros sites que são muito bons também. Um deles é o Moneroge, com J no final, .net. Lá nele você tem lá coins in circulation, que são as moedas em circulação. Ele faz uma comparação até com o Bitcoin
E aí lá você vai ver no gráfico claramente como que a inflação do Monero é hoje menor do que a do Bitcoin. Existem alguns outros sites também, que eu deixo o link lá no meu artigo, que seria o Messari.io ou no próprio Local Monero. São algumas formas, né, de você fazer a auditoria do supply. Eu ensino também, nesse artigo, você calcular na mão, porque a gente fala, né, que o Bitcoin ele é muito facilmente verificável, né? Você faz aquela conta de guardanapo, né? Para verificar moedas e etc, né? E o que foi? Conta de guardanapo. É porque é napkin alguma coisa, eu esqueci, é porque eu só traduzia, eu só traduzia quando eu li, sabe? Eu nunca li em português. Entendi. Enfim, ah, enfim, no nosso caso seria papel de pão, né? Eu acho que é, Acho é que o é. que melhor É traduz. melhor traduz é. Enfim. Você também consegue fazer isso usando um papel e a caneta para você avaliar a conta do Monero. E eu ensino isso também no meu artigo. Não vou ensinar isso aqui porque envolve contas, né? Então acho que só no áudio não vai ficar interessante. Ah, Mas sim, sim, mas saiba tá que na descrição também, enfim. é, Mas claro, né? acho que é importante a gente falar esses conceitos, porque ah, e- e- tipo, mata uma falácia, né? Acho que essa falácia precisa morrer, né? Que não é auditável porque é privado, né? Sabe, Monero falhou na privacidade, como a gente já fez um grande episódio resposta aqui. Veja bem, também eu acho que e também uma coisa que a gente precisa começar a falar, que é o seguinte. Tem muitas pessoas sendo influenciadas em um discurso sendo feito que eu considero perigoso, que é o seguinte: ele deriva do não existe segundo melhor. É a gente achar que vai ter uma só. Cara, assim, se a gente está falando algo bom do Monero ou algo possível de ser feito com Monero, isso não significa necessariamente que a gente odeia Bitcoin, né? Eu queria fazer esse parênteses um pouco sobre isso, porque a gente em breve vai fazer um episódio sobre perguntas e respostas. Inclusive, fiquem ligados no Twitter, que a gente posta lá o lugar onde você manda pergunta para a gente vai responder todo mundo com nome bonitinho, né? O nome, inclusive, do avatar. Então, comece a pegar leve com os Thomas e, sei lá, as Siri da vida, né? Que a gente vai ler aqui no episódio. Mas que a gente esteja necessariamente, porque a gente divulga Monero ou fala problemas do Bitcoin, como a gente já falou, problemas de Monero, é, que a gente tem algum preferido nesse sentido ou tal. A gente já deixou claro que gosta muito do Bitcoin, que no momento seja a melhor opção apesar dos problemas, né? Como reserva de valor, como moeda circulante, tenho lá minhas ressalvas, tem coisas circulando no universo cripto que está circulando mais, está circulando melhor, com menos taxa, está sendo um dinheiro peer-to-peer, e dentro dessas opções existe o Monero, eu creio que está circulando em Layer 1 melhor do que o Bitcoin, mas, desculpa o parágrafo, mas é que me veio isso na cabeça. Então, assim, não é porque a gente está falando bem de um que a gente só está escolhendo um, sabe? É, sejam menos dicotômicos, comecem a pensar em um arsenal de liberdade e de transações livres, seja seja uma questão libertária contra o Estado, seja uma questão de soberania, né? Então, acho que é importante fazer esse à parte. O que eu acho que resume isso que você falou, que é uma coisa que eu gosto de falar,
é que assim, eu não sou maximalista de Bitcoin, eu não sou maximalista de Monero. Eu sou um maximalista de liberdade. Então, independente da ferramenta, Exatamente. o que mais me trouxer liberdade, e mesmo que seja todas elas somadas, é isso que vai ser feito. Caralho, Exatamente. que isso, hein? É, Ô, não, merece uma marcação, merece uma marcação. essa Sou merece, hein? maximalista de liberdade, hein? Essa merece, hein? Maximalista de liberdade, marque a gente, será repostado. Vamos criar hashtag, né? Então assim, mas é bom usar dessa forma, né, para explicar as coisas, para que as pessoas entendam que a gente está na busca de você ter liberdade para transacionar, né? Então, assim, problemas e entraves todo mundo tem em tudo qualquer lugar. Mas, e assim, e convenhamos, tecnologias são falhas, por mais que, né, o Bitcoin já não tenha mais falha nenhuma, tenha tido nenhuma falha, né, ao longo desses últimos anos. Ah, e o Monero teve uma até recente, né, das transações lá, que diminuiu um pouco a privacidade, mas já foi corrigido e tal. É, cara, isso continua sendo arrumado e devs estão lá de forma ativa melhorando isso, porque não é perfeito. Se fosse perfeito, igual muitos falam, você não precisava de desenvolvedor, não, ué. É, divino, né? Ué. Se Não, fosse realmente alguma coisa desse naipe, desse porte, você não precisa do desenvolvedor lá arrumando e organizando certas coisas, fazendo mudanças, propondo novas coisas, etc. eu Entendeu? acho, eu acho um pouco bizarro tentar colocar qualquer cripto ou qualquer coisa assim como algo divino, porque se você tem um ser divino, onisciente, onipresente, onipotente, ele não tem problemas de preferência temporal. Logo, ele não precisa de dinheiro. E se ele tudo sabe, ele sabe qual vai ser a preferência temporal dele no futuro. Então, ele não tem problemas com preferência temporal. Ele sabe o que ele precisa no futuro. Então, ele não entenderia algo que seria tão mundano como uma a terminalidade de uma vida e coordenar essas diferentes preferências temporais. Entendeu? Não faz sentido, né? Não, e outra, e é como se você fosse chegar no céu e Jesus Cristo ia estar com o Wallet of Satoshi dele aberta lá, né? Oi, me manda um sat aí e tal. Porra, para, desculpa. Usou SAT, Enfim. isso aqui pode entrar por aqui, que aqui você pode usar seus SATs tranquilamente, pela Você foi eternidade, né? Bitcoin only? É. É mais um novo portão na porta do céu, né? É um portão só do Bitcoin only, né? É. Ah, meu Deus do Cara, céu. tem uma coisa que você falou interessante, né? Que são as transações da Coinbase e elas aparecem. Elas aparecem, mas elas não aparecem para que carteira foi, certo? Ou aparece para que carteira foi? Na verdade, a transação do Monero ela sempre mostra uma carteira. Só que a carteira que você vê na blockchain é sempre uma carteira com stealth address. Self Então, address. não, Tá. nunca será a carteira de fato da pessoa, de você, por exemplo, abrir o aplicativo dela e pegar a carteira e copiar. Não é aquele endereço, não, Tipo, entendeu? É você um não stealth coloca numa address. watch only, né? Não, na verdade, tipo Ah, assim, se você pegar o endereço daquela pessoa e jogar na blockchain, você não vai achar. entendi, entendi. Entendeu? Então, tipo assim, a Coinbase Transaction, ela mostra o quanto que foi enviado para uma carteira de stealth address. E aí chega para a pessoa normal. Mas é mostrado, né, para fins de auditabilidade, porque seria um ponto onde você poderia ter realmente uma falha, ou talvez seria tipo assim, não teria como você auditar a esse ponto, né? Aí seria realmente uma brecha. Então aí eles deixaram isso aberto exatamente para que as pessoas possam ver Uhum, o funcionamento e entender o que que está acontecendo. entendi. Então, nesse momento, né, pelo que eu estou vendo, o Monero tem um supply menor que o do Bitcoin, né? Na casa dos 18 milhões, Bitcoin já está nos 19, quase 19,5, e uma inflação menor, certo? Correto, correto. No momento atual.
né? Então, Acho que 2041, 2042 vai mudar, mas no momento é. você sabe me dizer se o próximo halving do Bitcoin ainda é inflação mais alta ou não? Aí inverte. Não, eu acho que já inverte no próximo halving. Tá. Eu não sei porque eu Então, falei 2040, é menos, né? Eu viajei. não, tudo bem. Porque esse é um outro ponto que eu acho que dá até para a gente conversar um pouquinho, né? Porque a questão da verificação do código, se você quiser refazer o passo a passo, está completamente descrito no artigo que está na descrição. É, mas tem uma coisa legal que é o seguinte, né? Um outro segundo grande medo do maximalista, que é um supply ilimitado. Então, não Uhum. tem fim. Então, eu já não sei mais criar meu novo mundo a partir de algo tão parecido com a realidade, né? Que as coisas têm supply ilimitado. Como convencer ou como mostrar que isso não necessariamente é um problema? Que não é. O grande, tá. O grande problema do supply ilimitado não é o fato dele ser ilimitado, que é o que a gente acha que é o problema, né, de reais e dólares. O grande problema é você ter uma emissão descontrolada. Esse ano eu emito 10 milhões de unidades, ano que vem eu emito 15 bilhões, aí ano que vem eu não quero emitir nada. Então, essa falta de programação na emissão que é um problema. Então, assim, você ter um supply ilimitado ou não, não faz diferença. Nesse caso, do Monero, aonde a inflação é menor do que qualquer moeda fiduciária em existência e até menor do que a do ouro, se a gente considerar, né? Como que o ouro é achado, minerado e etc. Então, assim, o supply ser ilimitado não é problemático porque ele resolve muitos problemas com o fato do supply ser ilimitado. E a ideia, né, do supply limitado, ela veio com o Bitcoin, né? Ela já é mais antiga do que o Monero, e ela veio de forma muito interessante, que era exatamente para contrabalancear, né, isso que era essa emissão, essa impressão de dinheiro absurda que tinha no mundo, gerando inflação e etc. Só que o pessoal que desenvolveu o Monero conseguiu ver que o problema não era você ter um hard cap em, sei lá, 30 milhões de unidades, que seja, ou 21 milhões, igual é no caso do Bitcoin. A solução disso é você ter um hard cap na emissão da moeda, no quanto que você emite ela, e não no quanto que você pode ter no total de circulação. Entendeu? Então, Talvez assim, eles tivessem visto algo já interessante, né? Que as carteiras de Satoshi não se movimentavam e pode ser. que pessoas perdem acesso a chaves, né? E isso, ao longo do tempo, pode ser um problema, né? Assim, você ter uma Coinbase que reponha via mineradores, porque eles fazem a prova de trabalho, mas você repõe um pouco do que é perdido, pode dar uma longevidade para a moeda muito maior, né? Sim, com certeza. E assim, a época, né, no que o Monero surge, em 2015, a preocupação seria apenas essa, né? De você perder moedas ou você ter carteiras que tinham muito mais, etc. Hoje a gente já tem até algumas outras preocupações que são solucionadas com o supply ilimitado, que seria essa compra, às vezes, muito grande de Bitcoin por algumas empresas mais centralizadas, né, mundo afora, diminuindo assim a possibilidade de liquidez do mercado. É claro que não vai afetar a liquidez. Nossa, a liquidez do Bitcoin acabou porque a BlackRock comprou tudo. Não, não é isso que eu estou falando. Mas e se essas empresas começarem a comprar cada vez mais e mais? Você vai tirando um pouco da liquidez do mercado. E a narrativa de que é ótimo porque vai valorizar, ela não vale tanto assim, porque você vai ter uma coisa com muito valor, só que você vai ter pouca liquidez. Vai ser a mesma coisa que você ter uma casa, um imóvel. Sim, Tem assim, muito preço agregado, valor agregado naquilo, mas ele não tem liquidez. Você não consegue transformar aquele dinheiro da noite para o dia. Então, assim,
Isso seria um problema, né, para o Bitcoin, ainda mais à medida que ele vai tendo halvings e halvings, aonde você vai produzindo cada vez menos. Então, assim, o supply ilimitado, ele soluciona isso. Aonde se existisse, né, a carteira do Nicholas Van Zyberhagen, que foi o criador também anônimo, né, do Monero, se existisse a carteira desse cara e a gente pudesse ver o tanto de dinheiro que lá existe, ela tendendo ao infinito, ela seria cada vez mais obsoleta, porque você tinha moedas novas sendo criadas, que é muito diferente do caso do Bitcoin, que em 2140 a carteira de Satoshi vai muito provavelmente ser ainda assim a carteira com mais Bitcoins em todo o mundo. E ela vai estar lá travada, entendeu? Então, assim, são perspectivas, né? É, Entenda que eu acho válido a gente conceitualizar isso, porque assim, é, não é um problema para o preço você perder uma chave e ficar mais escasso. É um problema para o uso como dinheiro. Se você tem algo muito raro como dinheiro, por exemplo, ouro e diamante coexistiam na antiguidade. Por que que ouro virou dinheiro e diamante não? Porque diamante tinha muito menos. Então, assim, você não usa como dinheiro algo que é muito menos e se torna muito mais valioso. Você usa ele como reserva de valor, né? Então, entra um pouco nessa problemática. Se você tem muito pouco Bitcoin, é óbvio que ele vai se valorizar mais por ter mais e mais pessoas quererem ele, mas o uso como dinheiro vai se perdendo. Quanto mais Bitcoin é perdido, mais, entre aspas, se colabora com a escassez, como todo mundo adora dizer, menos consegue se usar isso como dinheiro. é uma, né, outra perspectiva, né, falando acerca dessa questão, né, que às vezes o que falta, né, por parte do cara que se põe na condição de bater no peito e falar que é maximalista ou não é maximalista, é uma simples análise, né, de que isso, por exemplo, a questão do supply e tal, ou essa, né, de você ficar limitado nas moedas, afeta. Muitas das pessoas elas viram e falam, mas tem supply ilimitado, beleza. E aí eu pergunto, tá, e por que que isso é ruim? E aí o cara não consegue, ele fala é ruim porque é limitado, beleza, mas me explica por que que é ruim, sendo que eu tenho uma inflação controlada, igual a do Bitcoin, cara, é a mesma coisa. A inflação do Sim, Bitcoin é controlada, reduzindo pela metade a cada 210 mil blocos. Beleza. A inflação do Monero é controlada, de 0,6%, de 0,6 XMR por bloco. Pronto. sim, Tipo assim, é a mesma coisa. Me fala onde que está o problema disso. Se tem um problema no Monero, tem um problema no Bitcoin, nessa questão. Então, assim, exatamente. é difícil, sabe? O pessoal tem que conseguir largar o viés para discutir isso, sabe? Né? Porque existe uma coisa, né, no inconsciente coletivo, que é inflação é ruim. Qual? Qualquer uma. Não, assim, se for uma inflação controlada, previsível, ah, e que a produtividade humana absorva ela, você ainda tem diminuição de preço, né? Ah, Sim, bem as colocado, né? coisas, né? Se você olha historicamente, quem fez isso foi o Instituto Mises Brasil, um tempo atrás. Se você olhar em 50 anos o barril do petróleo comparado ao ouro, ele caiu de preço. Então, assim, as tecnologias superaram a tecnologia de fabricação, de produção de petróleo, superaram a de mineração de ouro. Então, é muito simples, cara. Tem que ser. A produtividade humana tem que ser maior do que 0,6 moneros por bloco, pensando numa adoção universal de Monero, que eu não acredito, mas teria que ser maior do que 0,6 por bloco para toda a atividade econômica de toda a humanidade. Cara, facinho, facinho. Toda a É, produção, pior que né? é isso Todas as mesmo. criações novas, todas as criações, todas as coisas que vier.
Porra, muito fácil isso é absorvido e você vai ter redução de preço ao longo do tempo. É, assim, é tão interessante uma comunidade que vai tão profundamente estudar certos conceitos, como os maximalistas do Bitcoin, não se atentarem para algo assim, sabe, tão amplo e tão claro, né? Falando, eu me sinto até meio idiota dizendo isso, mas eu sou obrigado a apontar esse óbvio, cara. Se 0,6 por bloco a cada 2 minutos, né? Não tem como. Tem até um número aqui, né, que você mostrou são Tem, no cento e artigo tem cinquenta a conta. são 155 mil Moneros por ano a mais. É só isso, né? A mais por ano, cara, num universo que hoje em dia são 300 trilhões, né, de dólares, assim, toda a economia mundial, algo assim, que se estima-se nessa casa 300 a 400 trilhões de dólares, a gente falar em um aumento de 155 mil por ano, por favor, né, cara? Não tem nem o que tem nem o que pensar. E vai ter uma queda brutal de preço, fora as carteiras que a gente está falando que perdidas, né? Que é, estima-se que isso chega a superar, né? Porque pessoas erram em transações, enfim. Então, é uma grande diferença, né, cara? É, é complicado. Mas a gente tem que falar essas obviedades, eu diria. Porque, primeiro, que tem gente nova chegando agora, né? Tem gente que Sim, não participou de todo o enredo, né? sim, Mas, e assim, e tem gente antiga que é meio cabeça dura ainda, sabe? é assim. Então, Bom, tem que ser falado, não tem jeito. então, resumindo, Monero é auditável e essa inflação é previsível menor que a Bitcoin hoje em dia. E acabamos de dizer que, se por um acaso for se tornar uma moeda de larga escala e uso, está mais que absorvida essa inflação pela quantidade de produção humana que vai vir pela frente, certo? Cara, justo, é isso mesmo. Ah, E, é e, simples, cara. e aí a gente Super começa simples. então já a encaminhar para o final. Qual que é a notícia que você traz hoje para a gente? Cara, eu peguei aqui agora porque eu achei interessante isso daqui. É meio off-topic, mas enfim. Hackers vendiam certidões de óbito em troca de criptomoedas, diz o Ministério Público de São Paulo. Os caras pegaram e hackearam algumas contas e aí eles vendiam, né, os acessos por 200 até R$ 1.000, né? E aí eles faziam tudo isso em criptomoedas, né? Muito provavelmente essas criptomoedas eram moneda. Oh, meu Deus do céu. É criminoso, tá, gente? Não façam nada, nenhuma atividade criminosa. Mas eles Mas. vendiam para quê? Eu não entendi. Porque, tipo assim, eles tinham. Eles invadiam um sistema de um órgão público, por exemplo, a Receita Federal. Você vai e consegue a senha do cara, sabe? Hum, E aí eles pegavam e vendiam esses logins, vendiam alguns acessos. Tem senha de, pô, Ministério Público, tem senha do Ministério da Justiça de, sei lá, Santa Catarina, sabe? Uns trem assim. entendi, cara. Tá É, puto, quer e, mudar a decisão dele lá. e tipo assim, te dá acesso a muita coisa, né? Então, eles iam e vendiam esses acessos, né? Muito provavelmente por Monero. Eu falo isso porque já procurou gente, me procurou gente querendo fazer isso comigo, sabe? Uhum, Comprar, e obviamente eu rechacei o cliente, porque estou evitando movimentações ilícitas, óbvio, né? Mas, enfim, eles faziam isso, né? Usando muito provavelmente Monero, mas cripto também no geral. Enfim, é só isso um é pequeno. sensacional, né, cara? É o limite que o brasileiro não conhece. Cara, é impressionante, assim. Eu tive recentemente uma conta de e-mail que eu tinha usado única e exclusivamente para questões de correio.
Cara, não recebi spam de coisa de correio. Ah, você tem um não sei o que de correio. Ou seja, dado foi vazado, né? A única coisa que eu tinha usado aquele e-mail era para correio, criada a conta e comecei a receber coisas de tipo de golpe, assim, sabe? Sua encomenda internacional chegou, libere aqui, entendeu? E clica no link. Ou seja, é, dados todos simples nossos estão sendo vazados, então isso é uma coisa importante, ter uma gestão de e-mail, sabe? Ter um e-mail para o governo, para coisas que você usa para governo, para dados que possam ser vazados, enfim, outros para compras, né? Para você ter um pouquinho Com mais certeza, de, até de, porque de privacidade e segurança, né? repetir a senha que você põe no acesso em alguma coisa do governo, o governo tem acesso, tá? Tá na base de dados dele, viu? Ah, sim. Então, assim, então, cuidado. Gestão de senha também é importante. 2FA em tudo, uma coisa que Normal. quase ninguém faz, cara. 2FA Instagram, Twitter, e-mail, cara, Tem que ter no e-mail também. Eu botei em diversas tudo. vezes assim aparece, sei lá, uma vez por mês pelo menos alguma coisa minha parece um 2FA de pedido, assim. Aí eu tenho que ir lá trocar senha, fazer todas as coisas. Mas é isso, manter, seja exchange, enfim, banco já faz isso por padrão, mas é importante que tenha esse gerenciamento de senhas, né? Sim, Bom, então é isso. Vamos ficando por aqui. Se você gostou, por favor, deixe 5 estrelinhas para a gente, é importante na divulgação. Tiver no YouTube, deixa o like, ajuda, deixa um comentário, comenta qualquer coisa, né? Comenta, sei lá, que image, pronto, né? Deixa a gente, ajuda no engajamento. Se gostou muito e quiser mandar uns satoshinhos, é só enviar para quinteiro@zbd.gg. Ou se estiver ouvindo isso no Fonta, pode ganhar alguns satoshis ouvindo a gente e enviar direto, fazer um boost e fazer um comentário interessante. Às vezes, comentários interessantes têm ganhado mais satoshis do que enviou para a gente. Então, você pode ainda ganhar alguns satoshis escrevendo um comentário interessante, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.